Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. De onde você se encontra no mundo. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Guimarães. Eu sou cofundadora da ProBR Network, que é o diretório profissional dos brasileiros no exterior. E hoje nós vamos bater um papo aqui com o Alex, que é Realtor, corretor de imóveis em San Diego. Vou chamar o Alex aqui. Tudo bom? Tudo ótimo, e vocês? Tudo jóia também. Alex, obrigada, viu, pelo seu tempo de, dedicar um tempo aí para conhecer o pessoal que vai entrar aqui ao vivo, o pessoal que vai assistir depois, se apresentar para os profissionais brasileiros aqui no exterior e para a turma aqui que mora no exterior ou para quem está no Brasil e tem interesse de Para todo vir mundo, aqui, né? vir conhecer, comprar imóveis ou investir na Califórnia. Mas antes da gente falar do profissional, corretor de imóveis, realtor, vamos conhecer um pouquinho mais do Alex, pai de família. É Claro, recém, né? claro. A sua bebê é a primeira, não é? Minha filhinha tem 5 meses e meio agora. Ah, Nasceu no Halloween, dia de Halloween. Outubro, ai, 31 de outubro. que delícia, que delícia. Então vamos lá, Alex, conta pra gente aqui. Quem é o Alex? De onde ele é no Brasil? O que ele fazia no Brasil? E há quanto tempo você mora nos Estados Unidos? E por que São Diego? Primeiramente, gostaria de agradecer de estar aqui com você. Está aberto a todo mundo, qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, fique à vontade em mandar sua pergunta. Estou no Instagram, Facebook, só para falar todas as social medias que eu estou, Facebook, TikTok, Instagram. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo, eu estarei feliz em ajudar todos. E, Patrícia, muito obrigado por ter me aqui. Fiquei muito emocionado até porque é a minha primeira live, então, com vocês, então, em Cadê geral até, né? Com vocês e com todo meus mundo. palmas aqui da Vamos primeira botar as live? palmas, vamos botar. Uhul! Mas agradecer a oportunidade também de estar aqui com todo mundo, né? Principalmente vocês, essas últimas semanas a gente tem conversado mais para criar algumas relações profissionais, né? Eu aqui em San Diego, tem algumas pessoas em Atlanta, na Flórida, all over the US, né? Então, agradeço por essa oportunidade. Bom, a primeira pergunta, quem é o Alex, né? Eu cresci no Rio de Janeiro, sou nascido e criado no Rio de Janeiro, sou da Tijuca. Vivi até os meus 21 anos de idade no Rio de Janeiro. Foi quando eu vim para cá em 2012, em agosto de 2012. Eu fui para Nova York. Antes disso, falar um pouquinho do meu background. Eu trabalhei, desde os 18 anos eu trabalho com futebol. Trabalhei na base do Fluminense, um clube importante no Rio de Janeiro. Uau! Fiquei 2 anos lá. Foi bastante legal a experiência que eu tive lá, né? Eu tive oportunidade de trabalho na divisão de base do Fluminense, 13 anos, 15 anos, 17. Uau! Então, foi Mas conta bastante aqui pra legal. gente que não entende muito de futebol. É o quê? Que se você trabalhava em qual área? Você jogava ou Eu você era, jogava? então, em 2009, eu entrei na Faculdade de Educação Física, na UFRJ. Fiquei durante 3 anos e meio, nem graduei, quase graduei, né? Faltava um pouquinho só, mas foi quando eu decidi vir para cá, para os Estados Unidos. Mas morando aí no Brasil, eu fiz faculdade de Educação Física entre os meus 18 e quase 21 anos de idade. Então, todo o meu background profissional, né? Eu cresci jogando futebol também, tentei ser jogador profissional no Brasil, mas na maioria dos casos, né, não acontece para a maioria das pessoas. Mas foi uma época que eu aprendi bastante a me conhecer até, né? Como eu falei, eu sempre trabalhei com futebol desde criança, sempre joguei também. Comecei nessa área profissional, dando aulas e gerenciando, né, atletas de 18 para 19 anos. Eu comecei na Bradesco, na escola Bradesco.
Tô Que legal. tanto tempo aqui nos Estados Unidos que eu nem sei se eles têm mais essa escola da Bradesco aí, né? No Dando aula Brasil. de futebol. Dando aula de futebol, futsal, mais especificamente, né? E eram crianças de 9 a 15 anos, era mais um serviço comunitário que eu estava fazendo, né? Eu era voluntário, não era um emprego que a Bradesco estava procurando pessoas para aplicar, né? Eu conhecia uma pessoa que trabalhava na Bradesco, então eu tive uma conexão boa que acabou tendo, não sorte, mas que essa conexão me trouxe essa oportunidade de poder estar trabalhando com a Bradesco, então foi praticamente o meu primeiro trabalho, né, na área, como professor, né, como coach, né, como treinador de futebol, futsal, né, mais especificamente, né, na Que legal. Bradesco. Foi o network aí que te ajudou Exatamente. nessa... Networking, que a gente vai falar muito aqui de networking, né? Que é uma das coisas mais importantes para quem tem negócio, né? Para quem tem negócio próprio. Mas em 2000, foi isso. Eu trabalhei na Bradesco durante um ano. Fiquei lá durante um ano, tive algumas oportunidades de transferir trabalho. Eventualmente eu fui para a base do Fluminense. Network novamente, eu conhecia um dos profissionais mais top-notch da área de fisiologia do Fluminense. Há muito tempo atrás ele fez faculdade de educação física na UFRJ também, então a gente criou uma ligação bem legal em relação a isso. Eventualmente eu comecei a trabalhar para ele na academia dele também, na Tijuca, não como professor, mas como estagiário, né, que eu não era graduado ainda na faculdade, mas foi uma excelente oportunidade que eu tive de conhecer essa pessoa, Marcinho, vamos falar o nome aqui então, né? Marcinho, um grande amigo meu, conselheiro, uma pessoa que me ajudou muito também dentro do Fluminense. Então, Legal. foi uma fase da minha vida profissional que foi bastante legal e de muitas experiências boas, né? Muito conhecimento que eu adquiri. Muito bom. E aí, o que que te fez sair do Fluminense lá, que, né, poderia ter várias outras opções na sua Sim, carreira sim. de professor de educação física, e futebol e treinador, e o que que falou, não, vou para os Estados Unidos? Então, eu estava quase terminando minha faculdade, tava faltando um semestre para terminar. Tinha essa oportunidade no Fluminense, já estava lá quase 2 anos. Tinha uma vida profissional bastante, posso falar, bastante focada, né, nessa área de futebol, né, que eu sempre gostei de futebol, eu sempre quis estar envolvido no esporte. Tive essa oportunidade de trabalhar para o Fluminense e quando eu vi que eu tinha oportunidade de vir para cá para os Estados Unidos com uma bolsa de estudo, eu fiquei meio assim balanceado, né? Eu tenho essa oportunidade aqui no Brasil, uma coisa que realmente eu gosto de fazer, uma coisa que eu realmente quero atingir profissionalmente na minha vida, que é ser professor, né? Coach soccer coach, treinador de futebol. Claro, começando devagarinho, começando as divisões de base, depois subindo de divisão até chegar ao profissional. Mas eu já estava com 20, 21 anos, então para essa idade, no Brasil, estando no Brasil, até mesmo aqui nos Estados Unidos, já é uma idade que muitas pessoas já estão até terminando a faculdade nos Estados Unidos, né? Muitas pessoas entram com 18 até 17 anos de idade e terminam com 21, 22. Então, eu já estava com 20, quase 21, então para mim eu já estava um pouquinho atrasado nessa questão de entrar numa faculdade aqui nos Estados Unidos, né? Mas para mim, botei isso para trás, não vi nenhuma pedra no caminho, né? Que Mudou me o faria. mindset. Mudou o mindset Exatamente, e veio. Mas você exatamente. ganhou uma bolsa de estudo? Ganhei uma bolsa de estudo. Naquela época, eu fazia parte de uma empresa que fazia intercâmbio de atletas, estudantes do Brasil vindo para os Estados Unidos. Que legal. E naquela oportunidade, foi tudo muito rápido, na verdade. Tudo aconteceu em menos de 3 meses para mim. Eu Uau. comecei a pesquisar mais sobre como ingressar numa faculdade nos Estados Unidos
como estudante atleta, né? Então, o primeiro contato que eu tive em relação a isso foi uma empresa de intercâmbio esportivo que existe Uau, no Brasil. intercâmbio esportivo, que legal. Exatamente, foi bastante legal. Como eu falei, foi tudo muito rápido. Nessa oportunidade, de quatro a seis treinadores americanos que trabalham em faculdade aqui nos Estados Unidos foram para o Brasil para o tryout, que é quando praticamente você vai mostrar, você vai jogar o jogo e vai mostrar para os treinadores para mostrar o seu potencial, né? Mostrar a pessoa que você é, porque aqui nos Estados Unidos eles não procuram especificamente o jogador de futebol, eles querem um atleta e estudante ao mesmo tempo, até porque o foco é realmente no estudo e depois você é o estudante que joga pela faculdade. Joguei muito bem naquela oportunidade, acabei recebendo 3 bolsas esportivas, uma de 100%, uma de 90% Uau! e a outra, se eu não me engano, era 75%. Mas foi até engraçado isso acontecer comigo, porque o meu inglês eu não tinha inglês, o meu inglês não era bem insuficiente, né? Então, para quem não sabe, existe o SAT, que é o teste que é similar com o TOEFL. Algumas pessoas conhecem mais o TOEFL em relação a isso. É basicamente um teste de proficiência em inglês, matemática, algumas outras coisas que você precisa saber para poder ingressar na faculdade, né? Infelizmente, eu tive um score bastante baixo, né? Infelizmente e felizmente, porque depois disso minha vida foi tomando um rumo que eu não tenho o que reclamar, né? Então, naquela época, o meu inglês não era muito fluente, eu sabia o essencial, né, para sobreviver, né? Thank you, you're welcome, where's the bathroom? Coisas mais simples, né, que existem, né, da gente falar, né? E acabei failing o teste do SAT, então todas as 3 bolsas que eu recebi foram pro brejo, né? Não tinha mais o que fazer em relação a isso. Foi quando eu Uau! decidi, já que eu já estava com o tempo correndo, né, entre aspas, 21 anos de idade, já estava aqui um pouquinho passado da idade, né, de vir para cá para jogar, eu decidi que vou, sem o SAT, né, vou para um Community College, porque Community College Year aqui nos Estados Unidos, você não precisa de SAT e do TOEFL, qualquer um pode ingressar. Então, para mim foi uma decisão que eu fiz que foi bastante boa para mim, até pelas pessoas que eu conheci. Foi uma parte da minha história aqui nos Estados Unidos bastante difícil, porque eu não conhecia a língua, não conhecia a cultura, Uau! não conhecia ninguém. E eu era uma pessoa muito tímida. Então, para poder conversar, para poder expandir o meu networking, para expandir o meu diálogo, o meu dicionário, né, em inglês, foi bastante difícil, por ser uma pessoa bastante tímida, né? O Você foi que direto para a Califórnia? Não, eu fui para Nova York. Meu primeiro Ah, meu primeiro seu ano intercâmbio foi em Nova York. foi Nova York, bem upstate Nova York, 1h15 do Canadá. Então, vindo do Rio para upstate New York, tudo praticamente oposto, Be- né? O Bem frio, clima, bem frio. não, você não tem ideia. É neve até aqui a cabeça durante o inverno. Não tem muita luz do sol, né? Então, a gente acorda de manhã, tá um breu. A minha vida praticamente era acordar, ir para a aula, ir para o treino, quando tinha jogo jogar e voltar para casa. Até porque a Uau! cidade que eu morava era uma cidade bem pequena, era uma cidade de 3 mil habitantes. Até na Community College tinha mais estudante enrolled, matriculado na faculdade, do que as pessoas que moravam na cidade. Na Então, era uma cidade cidade. bem pequenininha. E poucos brasileiros? Como que era em Não termos de tinha. brasileiro lá? Então, tinha um brasileiro que jogava também. A família dele é de Connecticut, bem pertinho de Nova York também. Então, foi bem legal conhecer o Rafael, que ele ajudou bastante a gente nessa adaptação, né? Ele que já estava aqui há 10 anos, se eu não me engano. Então, foi uma pessoa que ajudou a gente bastante, né? Se adaptar a cultura, a comida, as pessoas.
E a gente não conhecia nada, então ele foi praticamente o nosso guia, né? Para basicamente guiar a gente no caminho certo. Uau! Aí eu fui para Nova York, fiquei 2 semestres lá, felizmente não me adaptei com o clima, cultura, comida. As pessoas nos receberam bastante bem, então com isso eu não tenho nenhuma complicação, né? Mas felizmente fiquei 2 semestres lá e transferi para San Diego. Ah, com o intercâmbio ainda, né? Participando do intercâmbio, mas transferiu. Isso, participando do intercâmbio, transferi para San Diego com 2 outros amigos que foram para Nova York comigo e que eventualmente até graduaram comigo em 2016 na faculdade. Então conta pra gente, há quanto tempo que você está nos Estados Unidos no total? Vai fazer 10 anos. Eu vim em 10 anos. agosto de 2012, então agosto de 2022 agora vai ser 10 anos de América, né? De A gente fala aqui. América, que legal. Conta aqui pra gente, Alex, qual foi, né, uma situação que você se sente confortável em compartilhar aí nessa sua jornada? Qual foi um momento difícil, assim, de desafio ou de, que a gente chama de breakdown, né, no inglês, que te levou a uma superação, que foi um marco mesmo, uma virada de chave para você? Sim, sim. Olha, eu falaria que foi a decisão de tomar a decisão de vir para cá. Nunca é fácil. Quando eu estava no Brasil, eu não tinha muito custo, porque eu ainda estava morando com a minha mãe, tinha meu trabalho, fazia minhas coisas, então eu estava num caminho bem legal, né, em relação a isso. Mas essa tomada de decisão de vir para cá sozinho, sem saber a língua, sem saber a cultura, sem nem conhecer ninguém, eu acho que foi a tomada de decisão mais importante que eu tive na minha vida, né? Até É, agora. Foi uma época que eu cresci pessoalmente, que eu cresci profissionalmente, né? Que eu comecei a esquecer um pouquinho o Alex brasileiro e comecei a desenvolver o Alex americano, né? Claro, não são duas pessoas, é a mesma pessoa, mas se adaptando à cultura, conhecendo coisas novas, conhecendo pessoas novas. Então isso vai te melhorando como pessoa, né? Mas voltando à pergunta, eu acho que essa tomada de decisão de sair da minha zona de conforto, que eu estava no Brasil, e praticamente puxar o gatilho de pegar o meu visto, conectar com a faculdade aqui e fazer essa transferência para a faculdade aqui, né? Eu acho que essa é, foi a coisa mais essencial que eu fiz e a coisa mais difícil que eu fiz até agora. sem dúvida, é um choque cultural, né? Exatamente. É bem forte mesmo. E hoje, então conta pra gente. Aí o Alex lá do futebol, do professor de educação física, queria ser treinador e hoje é corretor de imóveis. Como é que foi essa transição aí profissional da carreira quando você se formou em qual área na faculdade aqui? Então, eu me formei em 2016 em Business Administration. Até quando eu estava em Nova York, o meu major era Sports Administration. Então, depois que eu vim para cá, para San Diego, eu troquei. Tem algumas aulas que são as mesmas para os dois majors, mas eventualmente eu me formei como Business Administration major. Né? Qual foi a pergunta? Eu esqueci. Como que você escolheu, né, atualmente a sua Sim. profissão de corretor? Como que você, né, decidiu, não, agora eu vou trabalhar com isso? E por Com quê? real estate e por quê? Claro, com certeza. Ótima pergunta. Bom, acho que, como todo mundo sabe, a vida de imigrante não é fácil, né? Não necessariamente sendo brasileiro, mas eu acho que qualquer parte do mundo, quando você vem para os Estados Unidos, você, como eu falei, você melhora como pessoa, né? Mas não é um processo muito fácil em relação a isso, né? E ainda mais como o meu background era todo na área de esporte, eu não tinha muita experiência em real estate aqui nos Estados Unidos. Eu tinha algumas conexões no Brasil, minha família tem alguns investimentos, então foi bom crescer vendo meus pais serem empreendedores nessa área também, né? Tinha algumas conexões com outras pessoas que trabalham diretamente na área, só que no Brasil. E
para mim, quando eu vim para cá em 2013, para San Diego em 2013, eu tinha a mentalidade de continuar trabalhando com futebol. Trabalhei desde 2013 até 2020, foi quando o Covid bateu e praticamente slow down, né, a vida de todo mundo, né? Peraí, então você estava trabalhando em San Diego na área de futebol? Sim. O único ano que eu não trabalhei com futebol aqui foi em 2012, que eu até não tinha, eu só tinha um visto de estudante, então não podia praticar nenhuma atividade Uhum, que me traria um retorno financeiro. uhum. Então, de 2013 até 2020, eu trabalhei 100% dando aula de futebol, sendo em high A school. escola era sua, era de alguém e você era professor? Você abriu uma escola? Como que funciona? Então, eu tinha 3 áreas que eu fazia. Uma que era private lessons, que era um personal, né, que a gente chama no Brasil. Eu trabalhava numa Soccer Academy, no Brazilian Soccer Academy, aqui em San Diego também. Lá na Academy eu fiquei mais ou menos 2 anos e eu também Que fiquei legal, 2 anos trabalhando numa high school aqui em Carlsbad, aqui em San Diego também. que legal. Bem legal, bem legal, bem diferente do futebol que a gente tem no Brasil, né? Esse futebol da base que a gente vê no Brasil é completamente diferente do futebol que a gente tem aqui. Então, para Uau. mim, foi bem beneficial saber chegar aos os objetivos que a gente tinha de uma forma diferente, né? Estando dentro da cultura aqui dos Estados Unidos, que é uma cultura totalmente diferente do Brasil, né? Como que é o Colorado Rapids aí na Califórnia? O pessoal conhece ou é bom, é ruim? Como é que é? Não, conhece, Colorado É bom? Rapids. É thumbs É up ou bom. thumbs down? Thumbs up, thumbs up, thumbs up. Colorado Rapids. Isso é até uma coisa que eu gostaria de ter mais aqui em San Diego. Time profissional de qualquer esporte, na verdade, futebol. A gente acabou de criar um time de futebol aqui, não eu, gostaria muito, mas a cidade de San Diego criou aqui um time de futebol profissional, mas antes disso, acho que há muito tempo atrás tinha um time de futebol aqui, então Colorado Rapids, thumbs up. Colorado. Então eu vou te conectar, fazer um network de soccer com meu esposo, porque ele ama futebol, Com ama. certeza. Também é professor de educação física, também dava aula de futebol. Que Então legal, vocês legal. podem trocar figurinha aí sobre, Com não sei, certeza. montar uma liga aí dos brasileiros nos Estados Unidos de futebol, quem Com sabe. certeza, com certeza. Então como que veio? Aí veio a pandemia e aí você falou, agora eu tenho que pivot, tenho que mudar, tenho que fazer entrar em uma outra área. Exatamente. Então, pandemia, como todo mundo sabe, afetou muita gente. Uhum. Creio que afetou 100% das pessoas, né? Não, se não for diretamente, indiretamente. E comigo não foi diferente. O meu trabalho, como ainda né? Era bem específico em lidar com pessoas, então foi 100% afetado. Eu tive que parar um pouquinho, deixar de lado um pouquinho essa área profissional no esporte, mais especificamente no futebol, né? E esperar a Covid passar, esperar todas as restrições e ver o que acontece. Mas para mim clicou, né? Essa decisão de entrar, de tirar minha licença de real estate aqui na Califórnia. Eu vi que estava num momento, eu já estava pensando isso um pouquinho antes do Covid bater. Então eu já tinha isso na minha cabeça de quando eu tivesse a oportunidade, puxa o gatilho, tira a licença e mete a cabeça na indústria, né? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu vi que eu tive uma oportunidade que eu acho que não teria se não fosse o Covid, né? Claro, eventualmente, foi um evento que aconteceu, né, negativo no mundo inteiro, mas, como eu falo, toda oportunidade negativa tem sempre a parte positiva que você pode aprender, né? Então, É. e tirar lições, né? Então, para mim, foi essencial esse período do Covid. Foi quando eu usei os 3 primeiros meses para estudar, tirar minha licença. Foi até difícil tirar a licença, porque todos os offices aqui na Califórnia estavam fechados, então a gente não conseguia fazer a prova. Então, Uau. durante, se eu não me engano,
8 meses, acho que não tinha como fazer nenhuma prova de real estate no estado da Califórnia. Uau. Então, eu fiquei esperando, entre aspas, né? Claro, eu estava estudando para ficar atualizado para quando eu tivesse a oportunidade de ingressar na indústria, eu não estar desatualizado, né? Então, foi um momento difícil para mim, para todo mundo, mas que eu puxei gatilho, tirei minha licença e estou aí, entrando no meu segundo ano, com muita vontade de crescer. Que ótimo, excelente. Agora conta aqui pra gente, como que você quebrou a... Qual que é a frase certa? Talvez, como que você mudou aí o mindset? Porque no início da live você falou que você era mais tímido, introvertido, né? Introvertido, Sim, que quando, né, de conversar com as pessoas. E o Alex, que eu experimentei, é super bom de network, conector, uma né? pessoa Toma completamente diferente, né? iniciativa né? E faz o network. E a gente sabe que quem é realtor é a tarefa número um de todo corretor de imóvel, é realmente criar conexões duradouras, né? Com possíveis buyers ou sellers, né? Pessoas que eventualmente, se elas não vão comprar ou vender, conhecem alguém que quer comprar e quer vender. Então, Com como é que foi certeza. essa mudança ao longo da sua jornada para... pessoal, vou fazer uma observação aqui. Não quer dizer que quem é introvertido que precisa. Quem é extrovertido não é necessariamente bom de network. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas a pergunta é: como que você mudou o mindset e a atitude em ir conversar com as pessoas sem ter muita vergonha e não ser muito tímido? Para responder essa pergunta, eu acho que muitas vezes a gente overthink nessa parte de o que você precisa fazer para se tornar uma pessoa diferente, né? No meu caso, foi bastante simples. Eu tomei a decisão de mudar o jeito que eu era. Eu estava vendo que não estava funcionando para mim o jeito que eu era como pessoa, né? Não que eu era uma pessoa má, mas que era uma pessoa, como a gente falou aqui, eu era bastante introvertido. Eu não falava com as pessoas que não chegavam para falar comigo, então foi bastante difícil. Mas foi, ao mesmo tempo, bastante simples para mim, porque como eu estava vendo que não estava surtindo bastante efeito na minha vida profissional e pessoal, eu simplesmente, vou fazer uma coisa diferente do que eu tenho feito nos meus 21 anos de Brasil, né? Morando no Brasil. Estou aqui, estou sozinho, ninguém me conhece, então se eu fizer alguma coisa ruim, quem que vai perceber? Uma pessoa que não me conhece? Então, para mim foi uma decisão bastante simples nessa parte de switch o mindset, né? Então, eu acho que o momento mais crucial e o momento mais difícil é você tomar o primeiro passo. É o passo mais difícil de se tomar, né? Em relação a qualquer coisa que você faça na vida. Então, para mim, quando eu comecei a ver que pequenos passos que eu dava, mudando a minha personalidade aqui, mudando uma coisa que eu sabia que eu precisava melhorar aqui de uma outra forma, eu fui vendo que algumas coisas, pequenas coisas que eu fazia mudavam a forma de eu impactar as outras pessoas e até impactar o meu business. Então, foi um switch que eu tive assim, bem simples, mas que passo a passo, né, slowly, eu fui percebendo que esse era o caminho para eu me tornar uma pessoa melhor, né? Não só para mim, mas para as pessoas ao redor de mim. Que legal! Então conta, hoje em dia, qual é o seu... Como você vê que é o seu propósito? Né? O seu propósito pessoal? A gente fala, what's your why? Né? O Simon Sinek, Big que tem Why. um talk bem famoso aí, qual é o seu porquê. Então, qual é o seu propósito? O que você oferece? Né? Eu tenho sempre a mania, meus professores de jornalismo, eu puxar minha orelha, que eu emendo uma pergunta na outra, na outra, na outra, porque eu me empolgo. Então, vamos lá, uma de Sem cada vez. problema, sem problema. Uma de cada vez. Qual é o seu propósito? Eu faço a outra depois. Olha, eu acho que essa é a pergunta de One Million Dollar Question, né?
que acho que é uma pergunta que a gente tem até que fazer para a gente mesmo, né? Então, acho que essa é a coisa mais importante que a gente precisa perguntar para nós mesmos, né? É esse big why, que é o que vai motivar a gente a tomar os passos, tomar as decisões para fazer chegar onde a gente quer chegar, né? Então, eu costumo dizer que how you do anything is how you do everything. Então, Muito bom. qualquer coisa que eu procuro fazer com 100% de excelência, né? Não importa se eu estou lavando louça, não importa se eu estou me relacionando com o cliente. Então, eu sempre quero dar o meu melhor, né? Na parte pessoal, como na parte pessoal, em família, com amigos também. Então, acho que essa é uma pergunta primordial para todo mundo se perguntar, né? Qual o seu big why? Claro, o big why pode mudar com as semanas, com os meses, com os anos. Por exemplo, o meu big why há 2 anos atrás é completamente diferente do meu big why hoje em dia, até porque eu Com tenho a uma baby. família com a bebezinha, então, que é o meu super big why. Então, é uma pergunta que é bem específica para cada pessoa, né? Então, para mim, o meu big why é ser o melhor profissional que eu possa ser, é ser o melhor pai de família que eu possa ser, melhor amigo que eu possa ser para meus amigos, tá sempre criando relações boas, sempre perguntando, fazendo perguntas boas, para com que não só eu, mas com que as pessoas ao redor possam crescer, né? Então, essa é uma excelente pergunta, não só para mim, mas para todo mundo se auto-perguntar, né? Qual o seu big why, qual o seu, o que você quer criar, né? Qual a sua motivação? Muito bom. E agora conta aqui pra gente, qual que é o seu diferencial como realtor, né? O que as pessoas que vão trabalhar com você, ou assistindo essa live, ou têm interesse de fazer um network, de entrar em contato, qual o benefício que você oferece para as pessoas? Então, eu alguns meses atrás eu entrei num time que trabalha com vendas e compras em real estate, e a gente também faz renovações, né? Então, como eu falei, tudo que eu faço na área na minha área profissional, eu tento e quero ser o melhor que eu possa ser para os meus clientes. Não about me, né? Não é sobre mim, é sobre as pessoas que eu ofereço meus serviços. Com certeza a pessoa que está procurando uma pessoa que é honesta, que é sincera, que vai te falar o que você precisa ouvir e que não vai falar o que você quer ouvir. Então, é uma pessoa super focada, que gosta de ajudar as outras pessoas. E na minha área profissional, o que eu ofereço de diferencial para os meus clientes é o fato de, claro, eu não tenho a experiência que outras pessoas têm nessa área, estou indo para o meu segundo ano Ainda? na indústria, ainda, espero estar bastante tempo nessa área, mas que o leque de experiência que eu tenho não vai faltar com a vontade que eu tenho de querer fechar o melhor negócio com meus clientes. Uau, Então, muito bom. acho que isso, para mim, é a coisa mais importante que eu posso oferecer. Não é o dinheiro que vai me dar felicidade. Acho que, para mim, eu sempre tive isso, né? Trabalhando no futebol também. Eu sempre gostei de ver as pessoas tendo sucesso, conseguindo conquistar os objetivos, né? Então, na área de real estate, não é diferente, né? Então, para mim, tudo que eu ofereço é dentro do meu coração. Eu sou bastante genuíno. A pessoa que trabalhar comigo vai ter uma pessoa que não vai parar enquanto não conseguir o deal done, né? Que a gente fala aqui. Que legal. E é isso. Eu acho que vem muito da forma que eu cresci, como minha família me fez evoluir, né? As pessoas ao redor. Eu acho que isso é uma coisa pessoal de mim que acho que não interessa a indústria que eu tiver. Eu acho que eu vou dar o máximo que eu puder. Parabéns! Muito, muito bom. E, ó, a gente tem 3 perguntinhas aqui. Conta pra gente, Claro. como que é o market agora, o real estate market aí na Califórnia?
É, talvez alguma dica que você queira dar, ou o preço médio, eu não sei. Qual seria Claro, as dicas mais importantes na área de, né, de imóveis? com certeza, boa pergunta. Deixa eu só puxar, foi até, a sua pergunta foi bastante interessante, que eu tenho até aqui os números de San Diego. É, a média de San Diego agora tá bem alta, tá? San Diego ultimamente foi set, né, como uma das cidades mais caras dos Estados Unidos, se não a mais Uau, cara em relação a tudo, né? Que eu acho que os impostos que a gente tem aqui na Califórnia que é o que quebra um pouquinho, né, nessa área acho que em todas as áreas, mas há 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos atrás, durante o Covid, foi a melhor época de real estate aqui em San Diego. Eu estava ainda no processo de tirar minha licença, então ainda não estava ativo no mercado, mas falando com as pessoas, falando com pessoas que estão há 10, 15, 20 anos no mercado, todo mundo falou que esses 2 últimos anos foi, se não a melhor fase da história dos Estados Unidos, a segunda fase, melhor fase da história dos Estados Unidos relacionada a real estate, né? uau. A gente ainda está vendo um pouquinho do seller's market, que eu posso até explicar como é que funciona. Existe o seller's market e o buyer's market. O seller's market é quando você tem uma alta demanda, e o que ajudou muito nesses últimos 2 anos, que foi os juros estando nos valores mais baixos na história dos Estados Unidos. A gente teve até clientes que a gente fechou com 1,95% de juros, o que às Uau. vezes nem VA, que é veteran aqui de guerra, recebe, né? Uau. Então, esses 2 últimos anos foi a melhor área, foi a melhor era da área de real estate aqui nos Estados Unidos, especificamente mais em San Diego. Um Muito bom. fator, uma curiosidade de San Diego, até que vai até com a pergunta que você fez, é que San Diego é considerado uma cidade grande, tá? Mas ainda tem aquele feeling de cidade pequena, que você vai para viajar, curtir, tem as praias, tem várias atividades rolando aqui em San Diego. E uma curiosidade de San Diego é que quando é bem limitada a cidade. Então, porque no oeste você tem o mar, então você não pode expandir o oeste. No east, que é o leste, você tem os desertos, então você não pode expandir para o leste. No norte de San Diego, você tem Camp Pendleton, que é uma área naval da Califórnia, do poderio militar dos Estados Unidos. E no sul de San Diego, você tem o México. Então, San Diego é um condado que você não tem como expandir muito. Então, quando você pensa assim, você pensa que é um mercado bastante limitado, mas não é, porque tem uma enorme demanda ao redor do ano inteiro. Então, Uau. se não é pessoas querendo vir para cá para visitar, são pessoas querendo morar. Então, o mercado que a gente está vendo agora está mudando um pouquinho, mas esses 2 últimos anos a gente teve um seller's market com muita demanda, juros lá embaixo e inventário, né? Que a gente fala aqui é inventory, que a gente fala aqui de casas, chegou a menos de 1.000 casas, o que normalmente a gente tem de 6 a 7 mil casas available, Uau. ativas no mercado. Uau. Então, infelizmente, eu não pude estar ativo no mercado nesses 2 últimos anos, né? Nesses 3 últimos anos, como eu peguei a minha licença ano passado, de 2020 e comecinho de 2021, eu perdi um pouco essa melhor fase dos Estados Unidos real estate, Virão outras. mas viram outras. Real estate é sempre um ciclo. Se você pegar o gráfico, está sempre crescendo, subindo, descendo, subindo, descendo. E que vai com o que eu falo com meus clientes, né? Não interessa, vai sempre ser relacionado aos seus objetivos principais. Então, não Muito bom. interessa se você quer comprar right away, se você quer vender agora, quer comprar agora. O trabalho que eu faço é um trabalho com planejamento,
é um trabalho que vai de acordo com os seus objetivos financeiros, tem a timeline, que nada mais é que o período de transação que você vai ter para vender e para comprar. Por exemplo, uma pessoa que estiver vendendo, se vender por um preço bom, ótimo, mas você tem que pensar à frente. Quando você vender, você precisa de uma outra casa para relocar. Então, esse é todo o processo que tem que ser visto, que tem que ser planejado, que tem que ser relacionado aos seus objetivos financeiros, tá? E isso é uma coisa que eu sempre trago para os meus clientes. Não interessa com que o mercado está lidando agora, se é o mercado de sellers, se é o mercado de buyers, a gente tem que fazer um planejamento relacionado ao que você quer e ao que você precisa. Ao longo prazo, né? E conta aqui pra Ao longo gente, prazo. essa pergunta aqui do nada me veio à cabeça. Flórida ou Califórnia? Porque os brasileiros todos vão para Flórida, né? Olha, eu Porque posso é por falar, causa eu do nunca... imposto, é porque é mais próximo do Brasil, é porque é Miami. Na sua opinião, né? Não é fato isso, ou estatística, é opinião. Por que você acha que as pessoas, os brasileiros preferem Flórida ou vão mais para Flórida? Ou às vezes eu estou errada, às vezes tem muito brasileiro aí em São Diego. Tem bastante brasileiro aqui em San Diego, é uma das cidades que os brasileiros mais focam, né, para se mudar aqui para os Estados Unidos. Claro, como eu falei, é um estado caro. Você tem um dos impostos mais altos dos Estados Unidos, né? O que vai além da sua pergunta, o fato de o brasileiro escolher entre a Califórnia e a Flórida, eu acho que são vários motivos, né? O fato de estar de 4 a 7 horas do Brasil viajando, acho que esse é um dos motivos principais dos brasileiros procurarem a Flórida, né? Para investir ou até morar. Por exemplo, do Rio, acho que a viagem do Rio para a Flórida são 6 horas, um pouquinho menos do que isso. Se eu pegar um voo daqui de LA, eu vou passar no mínimo 18 horas no avião, que eu tenho que ir de LA para Atlanta, ou para Flórida, ou para Houston, e de lá ir para o Rio. Então, acho que esse é o ponto, um dos pontos principais do que por que as pessoas escolhem a Flórida, né? Fora imposto, logística, exatamente. Fora imposto, é uma cidade muito mais barata de custo de vida. Acho que pelo fato de Flórida ser um lugar que muita gente, muito brasileiro já está lá, não visitando, mas morando, acho que fica mais fácil para pessoas novas chegarem no estado, né? Até porque ter aquela ajuda que eu não tive aqui, por exemplo, né? De ter na verdade, eu tive um brasileiro, só que como eu até falei antes, né? Eu conheci ele em Nova York, mas como eu fiquei em Nova York durante 2 semestres, eu não tive um prolongamento para conhecer a família dele e ter mais coisas positivas em relação a isso, né? Mas eu acho que esses fatores são os mais importantes. Eu acho que a logística, acho que o custo de vida é bastante importante. Califórnia é um estado caro, não vou mentir. Como eu falei, né, vou falar os fatos e a verdade, né, não vou falar o que você quer ouvir. Mas a gente mora aqui na Califórnia, a gente paga pelo preço do lugar que a gente mora, né? Então, é um lugar que está sempre quente. Flórida também, mas aqui é um lugar que eu me adaptei bastante. Eu acho que muitos brasileiros se adaptam por esse motivo, né? Por ser a Califórnia, por ter a praia, por ter as montanhas, por ter esse estilo de vida que a gente tem no Brasil, né? Não, independentemente de onde você esteja no Brasil. Ai, Califórnia é lindo. Califórnia é lindo. Você já veio? Olha, Já teve a oportunidade de vir? a outra pergunta nada a ver aqui, curiosidades de Patrícia. Você acha que o Rio ele é mais parecido com, vamos supor, uma cidade aí praiana da Califórnia ou Miami? Cara, eu não cheguei aí em Miami ainda. A única vez que Então eu depois parei em que foi, você Miami, faz a comparação, né? a única vez que eu fui para Miami foi para fazer conexão de voo. Eu não tive a oportunidade de sair de aeroporto ainda em Miami. Mas
indo com a sua pergunta, uma comparação que eu faço sempre é... Eu sempre comparei o Rio com a Califórnia, né? Essa coisa de praia, do estilo de vida que a gente tem aqui. E muitas pessoas me perguntam em relação a isso, né? Então eu falo, olha, eu não tive a oportunidade de ir para Miami, então não posso falar de Miami, mas pelo que eu escuto, é uma cidade completamente similar com o Rio, né? Uma cidade que está sempre festa, tem pessoas novas, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu não posso responder em relação a Miami, mas Califórnia, meu coração está completamente na Califórnia. Ai, que lindo, que lindo. Amo, amo, amo Califórnia. Se fosse mais barato, eu morava aí. É bem caro. Ou eu preciso aumentar a minha renda, né? Ou preciso Vou aumentar a aumentar a minha renda. renda e mudar para Califórnia. Alex, conta aqui pra gente. Você sofreu algum tipo de preconceito ou dificuldade pelo fato de ser imigrante ou pelo fato de ser brasileiro especificamente? Entre americanos ou pessoas de outra cultura ou entre brasileiros ou não? Olha, eu não tive nada que me afetou assim, que afetasse a minha vida de uma forma que eu não poderia me recuperar, né? E eu acho que isso acontece com todo mundo, não é só brasileiro que isso acontece, eu acho que é mais do imigrante vindo para os Estados Unidos, né? A gente está em 2022, mas acredito que tem muita gente ainda que não desenvolveu aquela mentalidade de aceitar todos, de ter essa visão de que todo mundo são pessoas, né, que estão procurando melhorar de vida, e que eu acho que 99% das pessoas que vêm como imigrantes para os Estados Unidos, eles estão procurando uma vida melhor, né? Não só para eles, mas em relação à família, a parte financeira, a parte pessoal, se desenvolver como pessoa. Mas eu acho que não por ser brasileiro, mas mais por ser imigrante, né? Eu posso dar um exemplo aqui, um exemplo engraçado agora, que hoje em dia eu acho engraçado, né? Mas na época eu fiquei bastante afetado em relação a isso. A primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, eu vim através de Nova York. Eu fui Rio, se não me engano foi Rio, São Paulo, Nova York. Quando eu cheguei em Nova York, lembrando que meu inglês era bastante fraco, então chegando no aeroporto com o policial, o officer, né, no aeroporto, ele me fazendo perguntas e eu sempre assim, what? Aí, que eu não sei, eu não entendia, não estava entendendo o que ele estava falando. Então, o americano fala muito rápido, então, para quem não conhece, é bastante difícil, né, se adaptar. E ele, no fim, claro, ele teve que me aceitar, porque eu estava com todos os documentos aprovados, né? I-20, visto, passaporte, então ele não tinha nada para me fazer, para me reprovar na entrada dos Estados Unidos e me mandar de volta para o Brasil. E ele chegou simplesmente falou, me perguntou de uma forma bem rude e uma forma rígida, né? Como os offices são aqui nos Estados Unidos normalmente, né? Ele chegou para mim e falou what the F, que eu não posso falar aqui, né? Que é o que você está fazendo aqui nos Estados Unidos. Cadê o É o pontinho, né? What the F you're doing aqui nos Estados Unidos se você não Uau, sabe falar inglês? Então, para uau. mim, eu fiquei assim, claro, não tive reação, né? Porque Eu vim estudar, ué, eu vim eu vim estudar. estudar, entendeu? Eu vim estudar e jogar bola, não, nada mais do que isso. Então, para mim, me afetou assim na hora, me abalou, porque eu tinha uma visão completamente diferente do que seria chegando aqui, né? Eu acho que, para mim, naquela época, eu achava que eu seria muito bem-vindo aqui, né? Não que eu fui muito bem-vindo pelas pessoas, mas especificamente por esse policial, eu acho que eu nunca vou esquecer isso, e que eu acho que É, foi um baque para mim, né? Que foi uma questão de língua, de cultura, para uma pessoa falar isso, né? Não é que não seja, não que não seja eu, mas qualquer outra pessoa, né? é. Perguntar por que ela está fazendo aqui, porque não sabe a língua. Então,
É difícil, né? Mas Foi foi um, ofensivo, né? foi Porque ofensivo, até sim. porque ele viu seu visto, o visto era de estudante, né? Então, Exatamente. E para que fazer essa pergunta, né? Então, é. ele queria cutucar, ele queria usar um pouquinho do poder que ele tinha, então... Mas, enfim, são coisas pequenas que acontecem, que hoje em dia eu conto essa história e fico rindo em relação a isso, então não é um... It's not a big deal, né? Então, Uma vez, ó, contando só uma história rápida também de imigração. Minha mãe estava entrando, eu tinha ido ao Brasil e ela voltou comigo. E eu não sei, meus filhos têm 8 e 10 anos, mas eles eram mais novos. E ela estava entrando comigo. Minha mãe sempre teve visto turista, já entrou várias vezes. E aí o oficial, o officer, falou: o que a senhora está vindo fazer aqui? Eu vou ficar. E eu respondi, né? Eu vou ficar com a minha mãe, vai ficar comigo, vai me ajudar com os meus filhos. Ué, sua mãe não pode trabalhar como babá. ele falou, Falei, minha mãe é a avó, ela não vai trabalhar, ela é vó, ela tá morando, tá passeando. Então, cara, eles tipo, eu perguntam meio que tudo. quase não briguei com o officer, né? Mas eu tive que, Sim, tipo, sim. what do you mean? Like, what do you mean? Step What are you up. saying? Like, she's coming to stay with me. This makes no sense. Like, aí minha mãe falou, não, Patrícia, calma. Acho que tem algumas coisas. Por exemplo, ele não precisava falar isso, entendeu? Mas eu acho que é até do trabalho deles, né? Por ser. Tá trabalhando nos Estados Unidos, um dos países mais ricos do mundo, um dos países que as pessoas querem mais entrar. Então, eu acho que eu entendo essas perguntas, esse lado mais ofensivo É, deles, porque se eles não forem, as pessoas vão passar por cima. Então, eu até entendo essa parte do processo. Mas alguns comentários aqui, uns comentários ali, não é, necessariamente precisam é, ser postos, né? Mas é desnecessário, desnecessário. exatamente. Desnecessário, exato. Mas Exatamente. como se diz, né? Cada um fazendo a sua profissão e, e a percepção também, né? Do profissional em como ele faz exerce a profissão, né? Então, tem Exatamente. outros officers que são super educados, super, né? Faz a pergunta de uma forma mais não ofende a outra pessoa, Mais mesmo se a outra educado, né? pessoa, né, tiver, entre aspas, errado ou culpada, mas vai da forma que cada um se conduz, né? Que as ações, as palavras, né, na crença de cada um. Alex, a última pergunta. A gente passou rápido, Manda. ó. Tem Passou uma hora que rápido, né? estamos aqui no bate-papo. Gostou da primeira live? Com certeza. Vamos fazer outras. Uma a cada semana. Dá para Então tá brincar. bom. Conta aqui, para você, o que é network? Networking. Bom, é uma das partes mais primordiais, né? Acho que de todos os negócios, principalmente de quem tem business próprio, né? Acho que eu costumo falar que todos nós temos dois tipos de trabalho, que é aquele que um é o que nos especificamos na área, né? Seja você realtor, seja você engenheiro, seja você professor. E o segundo é o lead generation, que nada mais é que o gerar as suas vendas de acordo com o seu networking, né? De acordo com o seu target, que é o seu público-alvo. Eu, particularmente, gosto de me conectar com pessoas nas áreas que eu me identifico mais, né? Eu sou uma pessoa que gosta de natureza, gosto de esporte, gosto de estar conectado com o meio ambiente, gosto de estar ativo, então essas são as áreas que eu sempre procuro estar conectado 100% do meu tempo, né? Não que eu esqueça as outras áreas, mas 75% do meu foco é onde eu me sinto mais favorecido em criar relações, né? Seja em esportes, eventos, festas de amigos, famílias. E eu acho que real estate, eu acho que é uma das coisas mais importantes é o lead generation, né? Que estar networking com pessoas novas que você não conhece, né? Porque você nunca sabe qual vai ser a próxima pessoa que você vai criar uma relação. Então, acho que qualquer pessoa que você cria uma relação, qualquer pessoa é importante. Mesmo se essa pessoa não está fazendo business com você, ela com certeza conhece outra pessoa que possa fazer business com você, ou que
que ela conheça uma pessoa que você possa estar procurando um business para fazer, ou procurando uma coisa para comprar, ou um serviço. Então, networking vai muito além da palavra networking, né? Eu acho que é criar, essa palavra é uma especificação de criar conexões com pessoas que você não conhece, que possam fazer com que seu negócio, com que seu business cresça, né? Então, networking é bastante importante não só para business owners, né, mas para todo mundo, né? Muito bom, isso aí. Quer fechar? Quer dar Ah, não uma... só, não só, não só isso, mas, por exemplo, falando ainda de networking, eu posso fechar aqui rapidinho essa última pergunta, né? Como eu falei, network eu acho que é a coisa mais importante para quem tem negócio, né? Pra gente que eu sou realtor, eu sou dono do meu próprio negócio, então eu tenho que estar sempre 100% focado nas coisas que eu preciso fazer para fazer com que o meu business desenvolva, e eu acho que networking é top 1 na minha área, né? E não só isso, mas a parte mais importante do meu negócio é que as pessoas conheçam quem é o Alex Saliba, né? Que é o profissional de real estate, o pai de família, pai da Olivia, marido da Krista, uma pessoa apaixonada por esportes, natureza, viagens, desenvolvimento pessoal. Então, acho que quando você cria a sua reputação, eu acredito que você cria o melhor caminho para chegar onde você quer chegar. Então, networking é essencial. Adorei, fantástico. O que você... a gente faz isso mais nos grupos presenciais de networking, mas agora eu vou fazer agora com você ao vivo aqui também na live. Claro. Qual é o seu ask? Você tem algum ask para as pessoas que estão assistindo, as que vão assistir? O que significa isso? Algo, uma conexão que você está procurando, um recurso, um livro, um curso? Eu não sei. Tem algo que você gostaria que alguém entrasse em contato com você e algo que talvez você possa oferecer para alguém? Sigam Alex Saliba. Your ask and your give. Para seguir Real Estate, Alex Saliba San Diego, Real Estate, minha conta aqui no Instagram. Até porque eu estou focando agora na minha mídia social, então estou tentando criar mais vídeos, criar mais conteúdo para os meus clientes, né? Então, quanto mais pessoas eu tiver nas minhas mídias sociais, melhor para mim e melhor para os meus clientes, né? Então, esse é o meu O ask. último Reels ficou bem legal. Casa chique, hein? Que casa maravilhosa. Muito chique. Casa bonita, casa bonita. Casa de 2 milhões, foi vendida a 2,4 milhões. E é pertinho de downtown LA. Uau, para quem não linda. sabe, LA fica 2 horas e 15 minutos daqui de San Diego. Mas o meu ask é esse. Segue nas mídias sociais. Eu agradeço muito a todos que conectarem comigo nas mídias sociais. Eu estou no Facebook, estou no Instagram, estou no TikTok. O que mais? LinkedIn, acho que por aí, Twitter. Acho que eu tô em todas nessas, né? Então, agradeço muito quem conectar comigo. É uma área que realmente em 2028 eu estou investindo pesado, não só financeiramente, mas para o meu lado pessoal, né? Como eu falei, eu estou me desenvolvendo ainda como pessoa, estou tentando me botar out there, né? Para as pessoas me conhecerem como eu sou, né? Então, eu acho que a mídia social eu digo que é um espelho, né? É uma, é uma ferramenta que as pessoas usam para se botar no mercado, para se botar na indústria que você tiver, para conhecer pessoas, criar conexões. Então, acho que essa é uma parte importante do meu business. E quem quiser mandar pergunta também nessas mídias sociais, fiquem à vontade. Se você deixar, eu vou botar meu contato aqui também para as pessoas que têm outras perguntas que não tiveram oportunidade de fazer aqui. Então, esse é o meu ask. Me seguir nas Muito mídias bom. sociais e me dar essa força que eu preciso tanto. Então, eu agradeço muito você me dando a oportunidade de estar compartilhando o meu negócio aqui nessa live no Instagram.
Fantástico, fantástico. Alex, muito obrigada, viu, de você ter dedicado aí a sua noite, sua tarde para Nada, contar eu sua que agradeço. jornada pessoal aí, profissional, né? As dificuldades, os desafios, as vitórias, as conquistas nos Estados Unidos. E parabéns por essa nova jornada, né? Por E ter não para por aqui, né? essa e agora está aí no mercado. Tá de parabéns. Com certeza, não para por aqui. Temos vários anos ainda para poder criar esse sonho, realizar os sonhos das pessoas, né? Que é o meu ponto principal, é poder ver as pessoas podendo realizar os sonhos da casa própria delas, né? Sendo comprando, vendendo ou investindo na área imobiliária. Então, para mim, a parte mais importante do meu papel como realtor, né, na indústria de real estate, é poder criar essas oportunidades para as famílias com que eu trabalho, até porque, para mim, pessoalmente, tendo a nossa casa, né, acho que é o asset mais valioso que a gente tem, né, financeiramente, que é o lugar onde a gente cria a nossa família, é o lugar que a gente curte o Natal, curte as datas, né, especiais. Então, acho que esse é um ponto principal do meu foco em criar oportunidades para as famílias e para os meus clientes, né? É fazer com que eles, claro, tendo o planejamento necessário, fazer com que eles conquistem os objetivos pessoais que eles tenham na vida deles. Então, agradeço muito a todos os clientes que eu tenho trabalhado, a todos os clientes que eu vou ter a oportunidade de trabalhar e a todas as pessoas que me mandam business também, que é praticamente 85% do meu business, que é o referral. Então, eu Muito fico muito bom. agradecido a todas as pessoas que eu posso estar criando conexões. Fantástico, fantástico. Pessoal, entre em contato com o Alex, aprende mais sobre a vida na Qualquer pergunta, Califórnia, San Diego e faz o network, igual o Alex mencionou aí. Network também como se fosse um verbo, né? As pessoas usam mais como um noun, né? Mas não é um verbo, exatamente. é networking. E você tem que trabalhar a sua rede de contatos para o que você precisa. Se eu não tiver, eu conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém que tem a solução para que você procura. Esse é o network. O network ele nunca para. Então, muito obrigada, viu, Alex, Muito pelo bem seu... explicado. E aí a gente vai Obrigado continuando você. aí a conexão e vamos fazer um grupo aí presencial na Califórnia, hein? Com certeza. Com certeza. Obrigado de novo pela oportunidade de estar aqui. Boa noite, pessoal. Bom dia, Tchau, boa tchau. tarde, de onde você se encontra no mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.